Diga, meu amigo Gé. O Mauro, mas até essa impressão que a Miriam teve, ela pegou lá no meio do parágrafo, mas no início do parágrafo vem: era um tempo que ele acreditava que o mundo era justo com os justos. E uma frase antes do ponto que ela pegou, o mundo era um lugar que fazia sentido, um sentido em sua plenitude. Aí quando você chega lá no final, né, ou quase no final, tem-se a impressão que ele sim já sabia do final. Não foi isso, Miriam? Isso, exatamente. Quando ele chega aqui, a impressão que eu tenho é que aqui ele já deu um sinal do que ia acontecer depois que ele fosse embora, já ia entregar, vamos dizer, Isso. Já cumpri a missão, e aí foi esse momento aqui que eu volto, né? Eu copio várias partes para mim, me investigando. Exatamente. Exatamente. Parece muito que o Mauro interessante, caiu, né? Muito bom. E o que eu achei muito legal nesse livro, desculpa que tem um cachorro latino aqui, tá? A Josiane chegou a falar no início aí, que foi o grande finale, né? Porque ele conduziu a história guardando um segredo tão grande, né? E quando você acha que a coisa terminou, né? Vem com uma surpresa. Isso. Um final totalmente inesperado, assim. Nossa, aconselho qualquer um a ler esse livro, porque é fantástico. Isso. Nossa, muito legal, né? O livro leva a gente lá para dentro da vida, do lado do soldado. Tem hora que eu achava que eu era até a Índia, tem hora que eu achava que eu era um amigo do soldado, porque tem muita... A expressão, ela é bem próxima da gente, né? Próxima do que a gente vive. Quando ele fala a guerra de cada um, eu acho interessante, eu volto essa guerra para mim, a batalha, né, do dia a dia. Uhum. Por aí, ele tem muitas nuances e que leva a reflexões bastante profundas mesmo. Muito bom. Bastante profundas e próximas. Exato. Josiane quer falar aí, gente. Josiane quer falar. Desmuta aí, Josiane. É perigoso vocês falarem isso. Josiane quer falar. Josiane sempre quer falar. Mas é que Jefferson... Josiane está aqui. É para falar agora. Deus tem esse benefício de poder desligar o microfone, mas Josiane está agoniada. Mas tudo bem. É porque Jefferson falou, e a Miriam também, uma coisa bastante interessante dessa situação, de quando a gente pensa que a história vai acabar, e a história recomeça de maneira que eu, como leitora, eu li aquelas últimas situações depois daquela página preta, eu li atropelado. A minha pressa tão grande de chegar... Em que vai dar isso? Eu fui atropelando e fui me encantando e fui me engrandecendo com a história e fui me emocionando. Tem relatos de pessoas no grupo do Ato de Escrever que disse que pegou o livro e parou por 3 vezes de fazer a leitura. E uma delas é porque estava chorando copiosamente. E eu entendo, eu me identifico com essa pessoa que chorou, porque eu também chorei. Então, a maneira que eu li foi tão atropelada, tão ansiosa, que quando eu terminei, eu dei um tempo e disse, poxa, que história, que coisa maravilhosa, né? Que eu tive que voltar. Aí voltei, aí fui lendo, fui apreciando a beleza, a forma como o Mauro Brandão organiza as palavras, que deixa para a gente, assim, uma claridade. É um filme. Não é só uma linguagem escrita. A dimensão que ele tem nessa parte de descrever situações que consegue transmitir para a gente tudo aquilo que está acontecendo. Hoje em dia, eu moro em Roraima, há muitos anos. Então, quando falo floresta amazônica, eu tenho essa referência. Eu sei, eu entrei, eu conheci, eu também tomei banho de igarapé, todas as situações. Mas eu fico imaginando as pessoas que são do sul, sudeste, que não têm essa experiência, mas eu tenho certeza que quando seguirem a leitura do Mauro, a visão de Mauro, vão entender direitinho a mesma floresta amazônica que eu conheço aqui. Então, eu acho que é uma obra que ela tem realmente que se espalhar, porque é o Brasil. E muitas vezes é um Brasil desconhecido. Isso. É um Brasil que a gente enxerga através de jornais
uma notícia pontual, uma desgraça pontual, e que as pessoas estão pensando que não vão atingir lá. Eu estou em Roraima desde 82. Eu participo toda essa mudança climática. Eu participo dessa situação de desmatamento. Eu cheguei aqui em cidades que não eram nada. A minha origem, eu sou carioca do Rio de Janeiro, nascida e criada no Rio de Janeiro até 1982, e vim para Roraima. Então, na cidade que eu cheguei, era tudo muito cru. E com 7 anos, com o evento do garimpo, essa cidade começou a ter água encanada, energia, com tempo linha telefônica. A casa que eu passei a morar, quando eu cheguei, era mata. Então, você vai se envolvendo numa situação que você diz, tudo isso é benefício. Mas benefício a que custo? É um benefício pessoal, você vê aquela destruição, é um benefício pessoal, mas que está mexendo com tudo. E você não se dá conta disso. Com o passar do tempo, você vai percebendo, aqui são 6 meses de inverno, 6 meses de verão. Não existe mais isso. E toda essa influência que eu sinto particularmente perto de mim, o mundo inteiro sente. E são poucos os que abrem a boca, são poucos os que tentam fazer alguma coisa. E a maravilha desse livro é que não é um grito de guerra, é um grito artístico. E que Exatamente. Eu penso que através da arte a gente pode atingir muito mais, porque leva à reflexão. É um trabalho de formiga isso aqui, do Voltei Formiga, que eu tenho muita curiosidade para ler. Pronto, Ótimo. Gustavo. Obrigada, gente. Eu também. Pode falar, Miriam. Como? Miriam. É como ela contando que mora próximo a tudo. É engraçado que eu lendo o livro, eu saindo aqui de dentro do quarto, eu comecei a olhar meu quintal diferente, porque está chovendo muito aqui em Matosinhos, e a transformação é muito rápida, a resposta da natureza é muito rápida, né? E o livro faz a gente refletir muito mais do que o comum, que é o que você assiste na televisão, até o que está na rede social. O livro do Mauro Brandão, Soldado Errante, os outros eu não conheço, tem que estar dentro das escolas. Tem que estar. Tem que estar. O livro do Mauro, ele nos transporta, né, para dentro de uma realidade, mostrando através do lado simbólico. Sim. É o que é maravilhoso, porque eu, particularmente, grande parte eu não conhecia, né? A linguagem, né? Aquela linguagem onde a gente compõe através do glossário, aquilo é tão bacana que, com o decorrer do livro, você vai assimilando aquilo e não precisa nem recorrer de novo ao glossário, né? E esse grito, através da arte, né, apresentado dentro do lado simbólico, né, de todos os rituais, de toda a cultura, né, do nosso personagem militar, que ele adquiriu uma outra cultura junto com a dele, né, ninguém perde a sua cultura, mas agregou uma nova cultura, e como o Jefferson e a Miriam colocou um pouco atrás aí, ele levou essa bandeira, né, porque ele se sentiu, uma nova identidade, uma identidade daquele grupo, né, e ele mesmo super chateado, né, acreditando que a Caroline, né, estava morta e tal. Mesmo assim, ele não conta. Tem gente que não leu ainda, não sei. Conta, não. Não sei. Segura spoiler. Que eu posso falar. Segura spoiler. É verdade. Mas então, através dessa arte, foi uma bandeira muito interessante, né, contra os desmatamentos, como a Josiane colocou, vai acabar afetando não só quem é da região, mas todo mundo. Isso ficou muito claro no livro. Eu achei bem interessante essa parte do conflito em si também. E como uma coisa importante que a grande luta
vem dos heróis anônimos, né? Não vem dos órgãos oficiais. São heróis anônimos, ainda que ligados, ainda que mas são anônimos ali lutando para segurar a onda. O soldado não tem nome, é anônimo. Exatamente. Boa observação. Não é? O que a Miriam disse, só uma coisa, o que a Miriam disse, eu acho também que esse livro deveria ser uma leitura no currículo escolar. Apesar de ser de cunho fictício, o Mauro ele fez um estudo da linguagem indígena para a gente. Um trabalho educativa. Não é? Tem coisas muito interessantes. A apresentação da floresta. Eu acho. Então, tudo muito assim real. É uma viagem esplêndida. Eu fiquei encantada. Eu ter perguntado para o Mauro se ele não tem medo de represália. Porque tem muita denúncia. Nem ele não. É o soldado. É fictício. É o soldado que deveria ter medo. É anônimo. Nas novelas, quando um faz o papel de vilão, ele é encontrado nas ruas, não é? Que é apedrejado, açoitado, ele perdoa, porque ele se sente glorificado. Que atuação que eu tive, excelente. Agora, no caso do Mauro, não. Mas ele ensina muito com o livro. Tem uma página que ele começa a falar dos bichos, dos animais da floresta, que na verdade a Caulin que vai falando. Que aqui tem isso, tem aquilo, tem macaco vermelho, não sei o quê. Ele foi falando tantos animais, que chegou, quando acabou, eu fiquei procurando, será que ele vai falar de mais bicho? Meu Deus. E a onça, porque eu achei interessante citar alguns animais ali e colocar como que o canto do pássaro, o tipo de macaco. Então, ele tem páginas ali que eu acredito que se eu entrar numa sala de aula e ler para uma criança de 3, 4 anos de idade, ela vai querer saber mais. Eu sinto isso, a educação naquele livro, para uma criança na parte educativa de 2 anos, como o soldado ensinou geometria, até a minha idade, até depois dos 40, nessa questão educativa, porque ele coloca muitas coisas. Ele não só ensinou como conhecer uma índia que naturalmente contava, né, e mostra pra gente as coisas que tem na floresta. E aí a gente vai tendo mais, vai aguçando nossa sensibilidade em lutar por isso, né, também. Os anônimos juntos não vão ser mais anônimos. Mas também tem uma coisa, gente, que assim, defender o óbvio não podia ser crime. Está defendendo o óbvio, está defendendo a vida, está defendendo a preservação. Exatamente. Preservação da vida. Eu acho que a gente teria. Eu acho que se todo o soldado entrasse no exército só depois de ler O Soldado Errante, se fosse um vestibularzinho, ler Ótimo, Malu, ótimo. Outras forças armadas, né? Ele entraria mais humano, né, Malu? Escola do Exército. Exato. A gente fala assim, tem que introduzir o livro nas escolas. Eu acho que toda a literatura brasileira precisa ser introduzida nas escolas. A gente precisa se reconhecer enquanto brasileiro que conta a sua própria história, que deixa a sua origem para os registros do futuro. Então, eu acho que toda a literatura brasileira tem que passar pela escola. Mas eu acho que os nossos adultos precisam ler mais. Com certeza. Né? E eu acho que O Soldado Errante é um livro que a gente recomenda para os homens que acham que a valentia, o anabolizante vai fazer heróis. Não faz. Eu acho que a cultura faz heróis. Eu acho que o respeito à cultura faz heróis. Né? A gente fala
Eu acredito, porque também faço parte do mundo cultural, né? Tenho amigos aqui, né? Companheiros do mundo cultural. Eu acredito na cultura como um instrumento de transformação. E entra no Mauro, né? Porque ele não está escrevendo um livro de história, é de história, né? E não deixa de contar ali, de ter todas as penas da nossa cultura, as penas da nossa, né, as cores, os cheiros, e a gente imaginar os espaços. A gente foi todo mundo para a floresta, a gente foi todo mundo para Roraima. Sim. Perfeito. E o alimento? E o alimento? Dava vontade de comer o livro. Cadê esse negócio que tá falando para comer, para alimentar, né? O alimento. Até hoje, assim, eu ainda faço o caminho até a cachoeira. Olha. Quando eu quero um pouco de casa, eu faço aquele caminho até a cachoeira. Legal. Posso falar um pouquinho? Olha, gente, Roraima é linda. Eu fico muito triste, porque nesse período longo que eu estou aqui, até o nome falam da forma como não deveriam, né? Quando chega Jornal Nacional, falam Roraima, e não é Roraima. Aqui nós moramos em Roraima, nós temos um município de Pacaraima. Por quê? Porque há um respeito à cultura indígena. A gente sabe que tudo aqui é deles, não é? E é um estado que acolhe. Tanto é agora nessa situação da imigração venezuelana, vários problemas foram criados na cidade, mas ainda assim houve o acolhimento. Porque o mundo, eu acho que diante de sofrimento, é uma coisa sem fronteiras, ou pelo menos deveria ser. Não é uma linha imaginária que nos define. Nós somos de uma espécie, a espécie humana. E se um sofre, o outro sofre junto também. Então, Roraima tem essa situação. Eu aproveito para agradecer, porque eu estou vendo muita gente de Boa Vista, Roraima, aqui, porque é um assunto que interessa a gente. É um assunto nosso. O livro do Mauro fala dessa situação, de tudo que está acontecendo. E deveria... Fugiu a palavra. Volta a palavra. Deveria ser incentivado realmente o trabalho dessa mensagem de Mauro em todo o Brasil. Porque o que a gente tem aqui influencia em qualquer canto. E não é só aqui dentro do Brasil, todo mundo sabe disso. Influencia no mundo inteiro. Então, essa história do Mauro, eu e Clarice já conversamos sobre isso. Quando nós compramos o livro do Mauro, é porque era um rapaz que estava no grupo, estava vendendo o livro, tudo e tal. Meio assim, vamos ajudar o colega, né? Eu tenho um sonho de escrever um livro, quero que alguém pense mesmo de mim. Vamos ajudar. E, na verdade, quem foi ajudado fomos nós. Cada um que lê o livro do Mauro é tremendamente ajudado, porque é um livro que leva à reflexão, a você se posicionar, né? Eu escrevi uma coisa aqui que eu digo aqui, ó, que é um livro que fala de amor. Encontramos em suas páginas uma linda história de amor entre um soldado e uma indígena, Caolim. Amor puro, verdadeiro e duradouro, arrisco dizer infinito. Outra forma de amor, que é o nosso dever encontrar e alimentar ao fecharmos as páginas do livro, é o amor à terra, no sentido completo. Amor a nós mesmos e ao futuro de nossos descendentes. Amor pelos nossos irmãos índios, que tanta sabedoria podem nos transmitir. Amor pela humanidade. Amor tão somente ou amor como instinto de preservação. A mim, o soldado errante atingiu profundamente e me causou possibilidade de crescimento. Tenho certeza que esse encantamento acontecerá a qualquer um que o lê. Parabenizo o autor por sua escrita humana, clara e poética, e me alio a ele na guerra da arte. Então, eu acho que cada um que ler esse livro com a atenção necessária, com o coração aberto, com amor, se transforma. Fechei. Dosiane, só uma observação. Eu tive hoje um pequeno debate com a minha filha de 13 anos por causa do Roraima e Roraima. Uhum.
Porque eu sempre falei Roraima. E ela veio me corrigindo, falando que eu devia falar Roraima. Aí você me deu o segundo puxão de orelha no dia, tá? Então agora eu vou... Muito bom. Mas eu também me sinto com a orelha puxada, porque eu também falo às vezes Roraima e nunca mais vou falar Roraima, que foi a última vez que eu falei Roraima. Agora eu vou falar Roraima. Eu nunca mais vou falar Roraima. Foi a última vez que eu falei, agora é Roraima. Até a menina do tempo, quando ela vai falar, eu digo, meu Deus, tomara que ela acerte. Mas é assim mesmo, né? São aqueles culturais. Vai lá, Vanderlei, diga aí. Pode falar. Josiane, eu ouvi a fala da Josiane aí. Eu tenho uma experiência também na Amazônia, né? Eu moro em Rondônia há um certo tempo. E a Amazônia é um lugar de profundas contradições e muitas paisagens riquíssimas. A gente encontra assim, contrastes entre riqueza, pobreza, destruição, preservação. O que acontece? Eu acho que o Brasil, na verdade, desconhece a Amazônia, desconhece a floresta. Nós desconhecemos profundamente o que é isso aí, o que significa, né, para o país e para todo o contexto, né, socioambiental, climático, né, da humanidade, do Brasil. Nós somos muito distantes da realidade do que é a Amazônia. A maior parte dos brasileiros desconhece o que é a Amazônia, a realidade dos indígenas, né? Nós temos assim uma literatura indigenista, né, lá do século XIX. Quem nunca leu Zé de Alencar, né? E com indígenas totalmente europeizados, né? Hoje nós temos eu acho que nós temos hoje uma literatura indígena própria, nós temos cinema, né, indígena próprio, tem esse papel da tecnologia que o Mauro cita aí no seu livro, né? Eu acho que o caminho para os povos indígenas conquistar estarem dentro dessas ferramentas tecnológicas, sem perder a cultura, né, mantendo a cultura deles. Porque eu tive um professor de etnogeografia que falava: antes o indígena inserido que o indígena ferrado. Né? Se ele não se... a menos que sejam os povos isolados, totalmente isolados, que têm que ser, né, protegidos, na verdade têm que ser protegidos, não preservados, muito protegidos, os outros povos indígenas, eles têm que fazer esse papel e assumir a população está crescendo, estão sendo duramente atingidos pelas políticas, né, desse governo, criminosas, né, até a pandemia, né, atingindo a todos, principalmente esse governo, né, quer restringir o uso da terra, mineração de terra indígena, e outras barbaridades mais, né. A gente vê que essa obra do Mauro assim, vem contribuir, né, para essa discussão. E espero assim, que a gente tenha mais contato também com a literatura indígena, né, dos povos originários, que a gente possa fazer esse intercâmbio, porque senão a gente não vai conhecer nunca. Porque, como o Ailton Krenak disse recentemente, o Brasil ainda não é uma nação, né? O Brasil não se constituiu como nação. Por isso que esse patriotismo é tão disperso, né, que o Mauro diz no livro, tão fragmentado, porque nós não somos uma nação ainda. Nós estamos em construção, mas infelizmente a gente está perdendo esse caminho. Nós estamos perdendo esse rumo de nos tornarmos uma nação, um povo que vai construir dignamente seu futuro, justiça social para todos, né? Distribuição de renda, né? Mais equânime. A gente tem que construir esse país, reconstruir esse país. Nós estamos muito distantes do que nós devemos ser. E a literatura, a arte, a cultura, para contribuir dentro disso aí, nos levar, dar um rumo. Nós ter nossos jovens, nossas crianças, nós vamos chegar lá, mas é um caminho muito difícil. Muito difícil. Lutar contra esse governo que está aí, autoritário, né? Nós temos que voltar a ser um país.
né? Voltar a ser um país que a gente tenha orgulho dele. Orgulho. É isso aí, gente.